Esse, com certeza, é um dos assuntos mais polêmicos das Escrituras. É um dos assuntos que suscita mais discussão e polêmica no mundo teológico, entre os cristãos do mundo inteiro, principalmente entre nós, protestantes e evangélicos. Os judeus, eles já têm uma definição, um consenso sobre esse assunto, mas nós cristãos estamos envolvidos em um eterno debate entre duas linhas. Eu vou citar a primeira e depois vou citar a segunda. Aí você vai saber no final desse vídeo qual é a posição que eu defendo e por quê. A primeira posição é muito defendida pela maioria dos cristãos pentecostais, dos evangélicos da linha pentecostal. Mas não são todos os pentecostais que defendem essa posição. Há também reformados tradicionais que defendem, mas é a minoria. Bom, eu sou pentecostal, acredito na continuidade, na operação dos dons espirituais para os dias de hoje. Mas também tenho minhas raízes reformadas. Portanto, eu filtro um lado e outro, para poder ter uma definição teológica mais fiel e mais pura das Escrituras Sagradas. Mas vamos lá. A primeira linha de pensamento é defendida no meio cristão. Ela defende a não literalidade desse texto. Ela diz que Jefté, por ser um judeu, por ser um israelita, conhecia a lei de Moisés e por isso ele sabia que tais sacrifícios são abomináveis aos olhos do Senhor e Deus proíbe. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, Salmo 106, versículo 37 e 38, Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, Deuteronômio 18, 10, o Senhor proíbe o sacrifício humano, porque os cananeus, os povos ali que viviam ao redor de Israel, que conviviam ali na Palestina com o povo de Israel, eles tinham o costume de sacrificar suas crianças ao demônio Moloque. Pois bem, vamos lá. Jefté, por ser um israelita, ele não praticou tal abominação, portanto, quando ele falou que a primeira coisa, aquilo que sair, se Deus desse vitória, presta bem atenção, isso está em Juízes, capítulo 11, leia todo o capítulo 11 de Juízes, principalmente a partir do versículo 30 em diante, e você vai me entender. Eu vou aqui fazer um resumo do texto. Jefté disse: se o Senhor Deus me der vitória sobre os meus inimigos, aquilo que sair da porta da minha casa, eu oferecerei em holocausto ao Senhor. Então, holocausto significa o quê? Sacrificar, degolar, derramar sangue e queimar o corpo de um animal a uma divindade. Esse é o significado na Bíblia literal de holocausto. Principalmente quando existe a queima do sacrifício com fogo de verdade sobre um altar. Então, quando Jefté fala isso, a sua filha vem com adufes, com danças, comemorando a vitória do seu pai e de Israel sobre os seus inimigos. E o pai vê a filha, que a primeira pessoa que saiu da porta não foi um animal, não foi um servo, não foi mais ninguém. Foi a sua única filha amada. Ele não tinha filhos, ele só tinha uma filha. A única esperança dele suscitar sua descendência era através daquela filha dele. E ele, quando viu a filha, ele rasgou as vestes, ele ficou extremamente angustiado e disse: ah, filha minha, por que você perturbou a minha alma? Por que você apareceu? Eu voltei ao Senhor, agora não posso voltar mais atrás. Eu fiz um voto ao Senhor. E ela compreendeu qual era o voto, e ela tentou acalmar o pai e disse: pai, se o Senhor Deus permitiu, cumpre o voto. Só deixa eu por 2 meses ir no monte com as minhas amigas chorar pela minha virgindade. E depois o Senhor vai cumprir o voto que prometeu ao Senhor. Ele diz que depois de 2 meses ela chorou, ela voltou e Jefté cumpriu nela
o seu voto de oferecerem holocausto. Segundo essa primeira linha, ela defende o quê? Que Jefté não matou a sua filha, não a sacrificou nem derramou o seu sangue. Ou a palavra holocausto aqui está apenas como uma força de expressão. Jefté apenas deu ela como um voto de nazireato. Ela não se casaria jamais, não geraria mais filhos, ela daria sua virgindade perpetuamente em serviço da obra do Senhor no tabernáculo. Essa interpretação, a linha de pensamento, muito comum no meio evangélico. Porque muitos evangélicos não conseguem aceitar, concebem o absurdo que seria um homem de Deus como Jefté, um juiz levantado por Deus, um homem que tinha a direção de Deus, que Deus deu vitória, encheu do seu espírito. Está, segundo Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 11, na galeria, citado na galeria dos heróis da fé. Então, jamais cometeria um absurdo desse. O outro argumento, em favor de ele não ter matado a sua filha, seria que Jefté, por conhecer a lei de Moisés, ser um israelita, um bom conhecedor, um estrategista, um diplomata, um estadista, porque ele provou isso, mandando homens mensageiros até os amonitas para fazer uma intermediação diplomática e tentar evitar a guerra, o conflito. Isso prova que ele era um homem cauteloso e prudente e não cometeria um voto precipitado, imprudente, irracional como foi esse voto. Bom, então Jefté conhecia com certeza o que está escrito em Levítico capítulo 27, que diz que você poderia resgatar qualquer pessoa de um voto. Ou seja, ele podia resgatar sua filha, redimir e resgatar pagando um resgate. Está lá em Levítico capítulo 27. Outra, Levítico capítulo 5, versículo 4 a 5, pode anotar aí e conferir depois. A lei fala que se você fizer qualquer voto por ignorância, precipitadamente, e você se arrepender daquele voto, você pode anular aquele voto. Então, Jefté poderia fazer isso. Como ele não fez por quê? Porque não incluía a morte. Então, ele não precisava fazer isso. Esses são os argumentos a favor dessa linha. A segunda linha, e pasmem, é a linha que eu defendo, eu acredito, e antes de você achar absurdo o que eu creio, escute a minha opinião, que é a opinião que eu creio dentro da Bíblia, e tenho também as minhas razões na análise bíblica para defendê-la. Assista o vídeo até o final. A segunda linha é a linha da interpretação literal do texto. O texto fala que Jefté prometeu que sacrificaria em holocausto. Ele estava muito firme, nós temos que conhecer a mente do homem antigo. O homem antigo, quando ele falava, ele cumpria um voto, ele falava, fazia a risca daquilo que ele falou. Vamos entender pela mentalidade do homem da época. Entendendo o contexto histórico e cultural da época, temos que entender que Jefté, por ser um homem do seu tempo, Israel no tempo dos juízes estava constantemente misturando o culto a Deus com o culto pagão cananeu. Leia todo o livro de Juízes, todo completo, e você vai ver que Israel, por falta de liderança espiritual, sempre estavam sacrificando aos Baalins, a Astarote, queimando seus filhos a Moloque, de sorte que Deus levantava midianitas, amalequitas, amonitas, moabitas, filisteus para oprimirem e castigarem o povo de Israel por conta do pecado de idolatria, de sacrifícios humanos e abominações que eles constantemente estavam praticando. Eles misturavam o culto de Deus com o culto pagão cananeu. E o culto pagão cananeu era um culto de sacrifícios humanos e de prostituição. Então, não vejo dificuldade nenhuma para entender que Jefté também era um homem influenciado pelas duas linhas, pela cultura judaica, que estava contaminada também pela influência pagã
cananeia. Você vai ver o próprio Gideão, depois que terminou a sua ação contra os midianitas, queriam fazê-lo rei, os israelitas, e ele manda pegar ouros, pendentes, joias, faz uma éfode, e aquela éfode ele faz com o intuito de idolatria e de culto. O próprio Gideão. Então você vai ver de todos os lados. Eu não tenho nenhuma dificuldade em entender que um homem que falha, que comete grandes pecados, possa estar citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, que é um exemplo, Davi. Olha o que Davi fez. Matou seu servo Uria, tramou a morte de um servo fiel, se apoderou da sua mulher Batseba, cometeu um pecado terrível de assassinato seguido de adultério. Isso é terrível, né? Isso não é menos pecado do que o pecado de sacrificar alguém, algum humano, de cometer um sacrilégio como esse aí. Você vê Salomão, o grande rei Salomão, herói da fé também. Salomão fez o quê? Se desviou, queimou e sacrificou aos deuses no altar das suas esposas estrangeiras e serviu a toda sorte de demônios, mesmo com toda a sabedoria, mesmo sendo o homem mais sábio que já pisou sobre a terra. Ele cometeu isso, então não vejo dificuldade para entender que Jefté possa cometer erros também, mesmo tendo sido o que ele foi, na mão de Deus. Sansão, o próprio Sansão, o tempo todo do seu ministério, sendo cheio do Espírito Santo, fazendo grandes obras na direção de Deus, ele quebrou seu voto de nazireato. Várias vezes bebeu vinho, se prostituía atrás das prostitutas na Filistia, ele se contaminava com elas, ele tocou em cadáver de animal e se alimentou do mel de um cadáver de um leão. Coisas que eram abomináveis ao povo de Israel e condenadas na lei, e quebrou todos os votos de nazireato. Mas mesmo assim Deus usou, ele está citado na galeria dos heróis da fé. São homens e cometeram erro, cometeram pecado, principalmente do Velho Testamento, que não tinham o coração regenerado como nós cristãos temos. E somos passíveis de erro também, de cometer pecados. Bom, vamos lá. O outro argumento que eu posso usar a favor de crer na literalidade do texto é que a palavra holocausto significa mesmo matar, degolar, derramar sangue, queimar a vítima do holocausto a Deus. Esse é o significado da palavra holocausto. Ele diz, eu vou queimar o holocausto. Aí vamos lá. Se saísse um animal, saísse qualquer coisa, ele sacrificaria. Se tivesse saído um porco da casa, ele sacrificaria também, porque ele diz que o que saísse de lá, ele sacrificaria. Se saísse um animal imundo, condenado na lei, ele ia sacrificar do mesmo jeito. Mas Deus se agradou do seu sacrifício? Não. Deus não se agradou. Tanto é que quando ele falou que sacrificaria a Deus, o céu fez silêncio. Deus não falou e nem respondeu Jefté. Jefté cometeu erro, transgrediu a palavra, e quando a sua filha volta, a própria forma angustiada, a resposta angustiada e desesperada, e ele tentou jogar a culpa para a filha. Filha, você me abateu, filha, você me feriu, filha, você me deixou agora em desespero. Mostra o quanto ele caiu em si pela loucura do seu voto. E ele foi cumprir firmemente. Tanto é que diz que quando ela voltou, ela foi, chorou, e ele cumpriu nela o seu voto. Quando diz que ela não conheceu o varão, se fosse virgindade perpétua, diria, ela não conheceu, durante toda a sua vida, não conheceu o varão. Não é o que o texto diz. O texto diz que depois que ele cumpriu o voto, ela não casou, não conheceu o varão. Ou seja, porque ela não estava mais viva para poder se contrair matrimônio ou constituir família. O outro argumento que eu uso a favor é o seguinte, é de que os judeus, desde os primórdios, desde a época do Velho Testamento, desde o período
vamos dizer assim, de Esdras, o período do exílio babilônico, quando floresceu o conhecimento judaico, o conhecimento da lei, ele foi mais efervescente no meio do povo de Israel, quando a Septuaginta, o cano das escrituras sagradas do Velho Testamento foi todo reunido, quando surgiu as sinagogas, quando foi instituído o ensino das escrituras ao povo de Israel, sempre até nos tempos de Cristo, até nos tempos de hoje, todos os judeus entendem que Jefité, ele cumpriu o seu voto de forma literal. Ele literalmente matou a sua filha, derramou sangue, a sacrificou sobre o altar e queimou em holocausto a Deus. Então eu fico com o argumento judaico. Muitos teólogos protestantes defendem essa posição também, né? Por que eu defendo a linha judaica? Porque os judeus, eles que conhecem melhor a história, faz parte da cultura, faz parte da história deles, e eles, muitos e muitos séculos, eles vêm ensinando e interpretando o texto desta forma. Então fico com a linha judaica. Então o que é que você acha, o que é que você acredita? Se você tiver argumentos contra, poste aí no meu canal, mostre os seus argumentos, vai ser bem interessante, ou a favor, se você quer reforçar o que eu estou dizendo, não importa se é contra ou se é a favor. Eu quero que você participe, e se você quiser me refutar, venha mesmo me refutar, você não vai apagar o seu texto. Tá? Você é bem-vindo se você fizer de forma respeitosa e inteligente. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar um like. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, seja sincero. Gostou do conteúdo do vídeo? Gostei, Pastor Vitor? Aprendi. Dá um like, não vai custar nada você apertar ali e dar um like. Me ajuda. Em nome de Jesus, me abençoa. E Deus vai te abençoar grandemente. Ajuda também fazendo um comentário. Nem que seja um glória a Deus, ou um concordo ou discordo. Qualquer coisa, faz um comentário. E compartilhe também, tá bom? Com os outros. Deus abençoe você, um grande abraço.